Olá, turminha, tudo bom? Me responda uma coisa. Se um amigo pede para você roubar um doce, o que você faria? Se um estranho pede para você entrar no carro, o que você faria? Se sua mãe lhe pede para ajudá-la a limpar os móveis, o que você faria? A nossa história é sobre o que aconteceu com um homem que não obedeceu a Deus. Aqueles que obedecem a Deus, aos pais, professores, recebem a bênção do Senhor, são abençoados. A nossa história de hoje encontra-se no livro de Êxodo, capítulo 6 ao 11, e o nosso versículo no livro de Atos, capítulo 5, versículo 29, que diz assim: mas importa obedecer a Deus do que aos homens. Amém? Agora, turminha, chega mais perto, mais pertinho, bem pertinho. Abre bem os ouvidos, porque a nossa história já vai começar. Você lembra que Moisés foi escolhido por Deus para tirar o povo de Israel do Egito e que ele deveria falar com o faraó para que os libertasse? Moisés e Arão, seu irmão, foram falar com o faraó por 2 vezes, mas o coração do faraó estava endurecido e ele não permitiu que o povo de Deus saísse. Faraó confiava muito nos deuses do Egito, que eram estátuas de ouro, de prata, de barro, mas que não tinham nenhum poder. Ele acreditava que os seus deuses eram mais poderosos que o Deus dos israelitas. Então, Deus enviou 10 pragas, 10 coisas ruins para aquela terra, para que o faraó e os egípcios aprendessem que há somente um Deus verdadeiro. A primeira praga. Deus disse para Moisés mandar Arão estender a vara sobre as águas do Egito, para que se transformassem em sangue. Que coisa terrível! Você pode imaginar os egípcios indo buscar água no rio e encontrar somente sangue? Os peixes morreram e o rio cheirava muito mal. Os magos do faraó fizeram a mesma coisa com seus encantamentos. Deus mandou Moisés falar novamente com Faraó, para ele libertar o seu povo. Mas Faraó não deu ouvidos. Então veio a segunda praga. Deus enviou rãs. Elas estavam em todos os lugares, no palácio, nas casas, ruas, praças. Havia muitas rãs, mas nada disso mudava o coração do faraó. E a cada praga, Deus mandava Moisés falar com ele. Os magos fizeram a mesma coisa com seus encantamentos. Terceira praga. Deus transformou o pó da terra em piolhos. Os magos não conseguiram fazer o mesmo e disseram para Faraó: isto é o dedo de Deus. Mas Faraó endureceu o seu coração e não deixou o povo sair. Quarta praga. Deus enviou moscas, mas no lugar em que os hebreus habitavam, não houve enxame de moscas. Quinta praga. Foi a peste dos animais. Todo o rebanho dos egípcios morreu,
cavalos, gados, ovelhas, camelos. Porém, o rebanho dos israelitas não morreu. Sexta praga. Foram úlceras, feridas muito feias que apareceram nos homens e nos animais por toda a terra do Egito. Você acha, turminha, que o faraó agora vai deixar o povo sair? Não, ele era muito teimoso. Deus enviou uma chuva diferente para o Egito, uma chuva que nós nunca vimos igual. A chuva de pedras foi a 7ª praga e esta se misturava com fogo. Caíram tantas pedras que danificaram as plantações e mataram muitos animais. Depois disso, Deus fez soprar um vento muito forte, trazendo milhares de gafanhotos que devoraram o restante das plantações do Egito. E esta foi a 8ª praga. Os egípcios acreditavam que o sol era o maior de todos os deuses. Então Deus enviou a 9ª praga, fazendo com que o sol escurecesse por 3 dias. Foram 3 dias sem nada ver, nem conseguiam levantar do seu lugar. Faraó não queria obedecer a Deus, apesar de tantas pragas. Ele não libertava o povo de Israel. Então Deus enviou a mais terrível de todas as pragas, a morte dos primogênitos. Deus mandou que as famílias de Israel colocassem sangue de cordeiro nas batentes das partes de cima das portas de sua casa, para que seus filhos não fossem mortos. Então o Senhor feriu todos os primogênitos da terra do Egito. Só os israelitas, o povo de Deus, recebeu o livramento do Senhor. Só depois da morte dos primeiros filhos de cada casa, inclusive o seu próprio filho, foi que Faraó resolveu libertar o povo de Israel. Deus mostrou, através das pragas, que os deuses do Egito eram falsos, não tinham poder e não adiantava confiar neles. Que tristeza, turminha! É muito importante obedecer a Deus, aos nossos pais, para que sejamos abençoados. Amém? Agora chegou o momento mais fofo, mais lindo, um momento interativo. O versículo fala que Cristo morreu pelos nossos pecados e ressuscitou no 3º dia. 1 Coríntios 15:3. Cristo morreu pelos nossos pecados. A primeira escritura foi sepultado, ressuscitou ao 3º dia. A segunda escritura, 1 Coríntios 15:3. Por hoje ficamos por aqui. Deus te abençoe. Um beijo no seu coração e tchau, tchau.